Uma parada, nós vamos retomar a nossa série Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Desta feita, abramos as nossas Bíblias e os aplicativos, quem os tiver, em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 6 desse capítulo. Apocalipse 3, de 1 a 6. Depois da leitura, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, seria bom para a gente voltar ao texto quando necessário. Eu vou ler na versão NVI, um pouco diferente da versão que você tem em mãos. Diz assim o texto bíblico: Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Ó Deus de infinita bondade e misericórdia, nós estamos reunidos no Teu nome, diante da Tua palavra que nos fala, que a Tua palavra seja inspiração para a nossa caminhada. Deus querido, queremos ouvir a Tua voz. Amém. Queridos irmãos, essa é a 5ª carta que nós refletimos. E para essa carta, essa 5ª carta, eu escolhi um tema que tirei, na verdade, do versículo 2. Aí na sua versão, no versículo 2, ele começa assim: seja vigilante. Seja vigilante. A mensagem para essa carta, para essa igreja, para a igreja de Sardes, é que essa fosse uma igreja vigilante. Em outras palavras, alerta. Se a gente for para o dicionário, a palavra vigilante, ela significa aquele que vela, aquele que permanece atento, aquele que é cuidadoso, cauteloso, precavido, zeloso. Por que Deus fala assim com aquela igreja? E por que Deus fala assim conosco? Porque nós partimos do pressuposto que cada uma dessas cartas, que foi escrito há tantos anos atrás, para aquelas igrejas ali que hoje já nem existem, essas cartas também foram endereçadas a cada um de nós que fazemos parte da igreja de Jesus nos nossos dias. Por que Deus em Cristo nos fala dessa maneira no texto? Primeiro vamos recordar um pouquinho daquilo que a gente já viu até aqui, né? Nas cartas. Primeira carta de Efésios, a volta ao essencial. A segunda carta, Esmirna, manter-se fiel no sofrimento. Em Pérgamo, manter-se puro. Em Tiatira, apegar-se à verdade. E agora, em Sardes, sendo vigilante. Na verdade, quando eu li essa carta, eu me lembrei de um comercial dos anos 80. Então, quem tem aí aproximadamente a minha idade, né? 49 anos, é a minha idade, vai se lembrar dessa propaganda aqui. Não sei nem se tem mais esse negócio, certo?
Era um shampoo para caspa, né? E fez um sucesso tremendo, porque ele tinha esse slogan, né? O slogan é: parece remédio, mas não é. Parece remédio, mas não é. Na verdade, se tornou uma frase de efeito, utilizada em muitas ocasiões, né? E aí se tornou esse ditado popular: parece, mas não é. Se você for ler a carta, parece que é isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Logo, nos versículos 2, ele diz assim, no versículo 1, ele começa dizendo: olha, você parece que está vivo. Você tem fama de estar vivo, mas isso é só aparência. Na verdade, você está morto. Na verdade, você não tem vida. Parece, mas não é. E se a gente fizer uma reflexão para a nossa realidade hoje, século 21, como é que está o cristianismo da nossa época? Se a gente for ver, vai estar um pouco parecido com essa igreja. Vejamos. Só para lembrar, em 1990, percentual de evangélicos no Brasil, 6%. 91 subiu para 9% da população. 2000, 15%. 2010, 22%. E 2014, 25,3% o percentual de evangélicos. Trocou. Eu me esqueci de mudar. Falha nossa. Mas o vermelho ali, que é o segundo, é 9%. 9%. Se você for ver, houve um crescimento do número de evangélicos. O segmento evangélico hoje, ele é respeitado no nosso país. Há propagandas direcionadas para os evangélicos. Há produtos que são vendidos tendo em foco os evangélicos. Há discursos que são proferidos voltados para os evangélicos. Porque hoje, os evangélicos no nosso país são 25,2,3%. Se a gente olha de fora para o Brasil, a gente vai pensar assim: houve um avivamento. Houve um avivamento no Brasil. Está crescendo. O número de evangélicos está cada dia aumentando. Se nós utilizarmos o critério numérico, a gente vai dizer que está havendo um avivamento. Mas se nós utilizarmos o critério de Jesus, qual é o critério de Jesus? Jesus disse: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O critério de Jesus não é o critério numérico. É o critério do ser, é o critério da essência. E aí, se a gente for fazer uma comparação, o sal, na nossa sociedade, ela serve basicamente para a gente temperar os alimentos, né? Mas para conservar também, né? Quanto é que a gente gastaria de sal para temperar 1 quilo de carne, mais ou menos? Hein? Talvez uma colherzinha rasa, né? Se você não for hipertenso, né? Se for hipertenso, nada de sal. Mas e para conservar a carne no sal? Dizem aí os estudiosos que mais ou menos 2,6 gramas de sal é acrescentado lá naquele produto, lá, a salmoura, para preparar a carne, para ela ficar mais tempo, para conservar. O que indica é que quanto mais sal, mais essa carne vai estar protegida. E aí a gente vai fazer uma transposição para a nossa realidade. Calvino diz
nas suas institutas, que quanto maior o número de cristãos em uma sociedade, mais essa sociedade seria uma sociedade justa. Porque a igreja, ela é a antecipação da justiça do reino aqui na terra. Mas o que é que a gente constata na nossa sociedade? Dados de uma pesquisa feita, a segunda edição da Pesquisa Nacional de Aborto, PNA, realizada em 2016. A pesquisa diz que em 2015 houveram 503 mil mulheres que interromperam a sua gravidez. Escolheram interromper a sua gravidez. O que mais choca não é a quantidade de mulheres, e aí a gente pode colocar uma interrogação se esses números são reais, se houve um insuflar nos números para poder alcançar a opinião pública, porque nessa época estava se discutindo a liberação ou não do aborto no Supremo Tribunal Federal, salvo engano. Mas a mesma pesquisa diz que desse total, 25% se declararam evangélicas nessa pesquisa. 25%. Mas tem uma outra realidade que nos assusta a nós que somos cristãos. Segundo um site, Transparência Brasil, publicou em 2013, não faz muito tempo, a bancada dita evangélica, todos eles estavam enfrentando processo judicial. Eu acho que não mudou muito de lá para cá, essa realidade. Eu não vou muito longe, eu vou agora falar de uma realidade do dia a dia. Quem é professor? Tem algum professor aqui? Robson. E eu sou professor. Neilton. Queridos irmãos, os nossos alunos, em sala de aula, que se dizem cristãos, a gente não consegue diferenciar do comportamento ético das pessoas que são do mundo. Eles, iguais aos outros, que não conhecem a Deus, eles colam nas provas. Colar pode ser besteira, mas é falta de ética. É falta de ética. Colam. E não é só colar, não. É no comportamento moral. É nas palavras que são ditas em sala de aula. É no comportamento, no relacionamento com os colegas e no relacionamento com o professor. Não tem diferença alguma. Por isso, queridos irmãos, a gente precisa ouvir com atenção quando o texto bíblico diz: seja vigilante, esteja alerta, porque corremos o risco de estar vivendo apenas na aparência das coisas. Vamos voltar um pouquinho para essa carta, para a realidade dessa cidade, cidade de Sardes. Aí tem um mapinha, né? Partindo de Pátimos, até chegando aí à quinta igreja, que é a igreja de Sardes. A quinta carta que Jesus endereça a essa igreja. Que cidade era essa? Na época em que a carta foi escrita, era uma cidade que não tinha importância alguma. Mas essa cidade já foi muito importante. E por que eu estou falando sobre a importância dessa cidade? Para a gente compreender que havia uma ligação muito grande da história da cidade com a história da igreja. Os cristãos dessa cidade se deixaram contaminar pela mesma estrutura moral da sociedade que eles estavam vivendo.
E talvez seja esse o nosso grande perigo. Nós nos deixarmos contaminar pela cultura vigente, pela cultura que está na nossa sociedade, no nosso bairro, na nossa escola, é ser um que vai com os outros. É andar da mesma maneira que os outros andam. Quando as Escrituras desafiam a gente a remar contra a maré. Não é fácil remar contra a maré. Não é fácil ir contra os outros. Mas nós somos desafiados na palavra isso. Aí é as ruínas da cidade. Essa cidade, ela ficava num lugar elevado. E essa cidade, durante muitos anos, foi considerada inconquistável. Porque ela era cercada, por um lado, de pântanos, e em outra área ela era cheia de penhascos. Ninguém conseguia chegar até lá. Ninguém conseguia conquistar a cidade. As pessoas que viviam na cidade eram tão confiantes da sua segurança, que durante o dia eles estavam alertas. Os guardas estavam nas suas posições. Mas à noite, todo mundo ia dormir. Todo mundo ficava numa boa, porque ninguém ia entrar na cidade. Até que um determinado general começou a observar a cidade. E ele percebeu que um soldado daquela cidade deixou cair o seu capacete. E ele desceu pelo penhasco e foi apanhar o capacete lá embaixo. E subiu de volta. Ele disse: pronto, encontrei o ponto fraco da cidade. Quando foi à noite, 5 soldados, 5, escalaram o penhasco, entraram na cidade e não encontraram ninguém vigiando. E abriram os portões da cidade. E aquela cidade foi conquistada. 529. Ciro o Grande invadiu e conquistou aquela cidade. Isso tem tudo a ver com o texto. Porque o texto diz: esteja alerta. E diz que nós devemos estar alerta. Por que nós devemos estar alerta? Porque ele diz: se você não tiver alerta, ele virá como ladrão. Virá como ladrão. Vai pegar desprevenido. Alguns comentaristas dizem que esse virá não é o vir da volta de Jesus. Não. Ele virá, ele iria vir para aquela igreja. Como ele também pode nos visitar. E aí, quando ele visita, não fica pedra sobre pedra. Quando ele visita, as coisas que são aparentes, elas ruem diante dele. E tudo que está escondido, fica à mostra. E é isso que ele está dizendo. Vigie, esteja alerta, porque senão eu virei contra você. E se eu vir, tudo o que se passa vai ficar nu e patente diante dos olhos. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas a esse texto, para a gente compreender melhor a mensagem de Jesus para essa igreja. A primeira pergunta que eu queria fazer para o texto se encontra nos versículos 1 e 3. E a primeira pergunta é: em que a igreja precisava estar alerta? Em que precisava estar atenta? Em que precisava vigiar? E a primeira coisa está no versículo 1. Ela precisava estar atenta com relação à sua vida espiritual. A vida espiritual daquela igreja era uma vida espiritual apenas na aparência, apenas estética. Muito bonita, por sinal, porque se não fosse bonita, o texto não estaria dizendo: tens aparência, tem fama de que vive. Por quê? Porque era uma igreja que continuava fazendo as coisas, se reunindo sempre do mesmo jeito. Eles não deixaram de se reunir. Agora repare o que o texto diz. Diz assim: conheço as tuas obras. Que obra?
Se você for olhar as outras cartas, todas as vezes que Jesus diz, eu conheço as tuas obras, ele vai dizer quais são as obras da igreja. Conheço a tua perseverança, conheço a tua luta, conheço isso e aquilo. Nessa igreja ele diz assim, eu conheço as tuas obras. E aí ele diz, tu tem nome, né? Tu tem fama que vive, mas tu está morto. Portanto, a espiritualidade daquela igreja não resistia ao exame de Jesus. Porque diferente de nós, seres humanos, parciais, que olhamos a estética, a aparência, nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Essa é a nossa dificuldade, né? Diz que quem vê cara não vê coração, não é assim? E é verdade, não é? A gente vê a estética dos outros, mas a gente não conhece a fundo a espiritualidade, o que está no coração, porque só Deus tem o poder e a capacidade de olhar fundo em nós, e dentro de nós, saber o que se passa, e saber como está a nossa espiritualidade diante dele. E é isso que a igreja precisava estar atenta, com a sua vida espiritual. Que vida espiritual aquela igreja estava vivendo? Ela estava realmente vivendo a espiritualidade na sua íntegra. É por isso que ele vai dizer com relação às obras. Na sua Bíblia deve estar escrito assim, as suas obras não são íntegras diante do meu Deus. Não é assim que está escrito na sua Bíblia? O que é integridade? Na versão que eu li, inteireza. As suas obras não são inteiras, não são completas. Falta alguma coisa. O que é que faltava nas obras daquela comunidade? Nas obras daquela igreja? Nas nossas obras, o que falta? A gente precisa entender, porque no original, a palavra que ele usa para obra é erga. E a palavra erga, do grego, quer dizer a obra que a gente faz, aquilo que a gente faz, o nosso trabalho físico, o nosso trabalho intelectual, mas erga também está falando das motivações que nos levam a fazer o que fazemos. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. O que te leva a fazer o que você faz? Qual é a motivação que está no teu interior para você fazer o que você faz? Porque na aparência pode ser que esteja bem. Pode ser que nós estejamos dizendo, olha, parabéns, beleza, está tudo beleza, você está fazendo muita coisa, você está fazendo certo, mas talvez a motivação do seu coração não seja a motivação correta. E para Deus, não interessa só o que você está fazendo. Para Deus não interessa só se você está fazendo o certo. Para Deus interessa a motivação que está levando você a fazer o que você faz. As obras que você faz. E aqui eu poderia dar detalhes e mais detalhes do que é que se faz de bem, mas está se fazendo da forma errada, porque a motivação não está em Deus. A motivação não está em glorificar o nome do Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos. Eu vou citar só um. Paulo, em uma determinada ocasião, ele diz assim, olha, alguns pregam o evangelho por discórdia. Outros pregam o evangelho por inveja, pensando em acrescentar dores a mim. Alguns pregavam o evangelho para dizer assim, Paulo, olha Paulo, eu ganhei tantas pessoas para o reino de Deus. Olha Paulo, eu fui naquela cidade e eu conquistei aquela cidade para Jesus. Aí Paulo diz, que me importa se Cristo for pregado por inveja ou por contenda, contanto que o nome de Jesus seja anunciado, porque o foco de Paulo não estava no número, o foco de Paulo não estava no que ele fazia, o foco de Paulo estava em glorificar o nome do Senhor. O foco da nossa obra, daquilo que a gente faz, não precisa necessariamente estar no resultado. Resultado é consequência.
O foco do que nós fazemos precisa estar em Deus. Se aquilo que você faz, seja o que for, pegar um papel que está no banco, entregar um envelope, orar, cantar, pregar, ensinar, se o que você faz, você está sendo motivado a glorificar a Deus, você faz porque você recebeu de Deus uma missão, um compromisso, e você cumpre isso para Ele, Deus seja louvado. Mas se não, Ele conhece, Ele sabe, porque Ele conhece todas as coisas, e por isso nós precisamos estar atentos ao que nós recebemos. Repare que o texto diz, lembra-te. Por que lembrar? Do que recebestes e do que ouvistes. Aquela igreja não tinha nada, como nós também nada temos. Tudo o que nós somos e o que nós temos pertencem a Deus. Ele que dá para a gente. Portanto, nenhuma glória há naquilo que nós fazemos para Ele. Nada. Tudo é dele, tudo é para Ele, e o nome dele precisa ser glorificado. Amém? Até aqui, irmãos? Muito bem. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Me esqueci de passar a imagem, olha. Poxa, desculpem. Segunda pergunta que eu queria fazer, e agora com a imagem e com o versículo. A segunda pergunta é, como a igreja deveria ser cautelosa? A primeira era em quê? A segunda é como? E aí eu queria chamar a atenção de você, a nossa atenção para os versículos 2 e 3, para os verbos. Vamos aos verbos. O primeiro verbo é, do versículo 2, seja vigilante. Seja vigilante. O que ele está dizendo? Saia desse estágio. Fique alerta. Sai desse sono, meu irmão. Acorde. Vigie. Se você for para as Escrituras, está cheio de alerta. Vigie. É o que diz o texto bíblico. Segundo verbo. O verbo que aparece na minha e na sua Bíblia é consolidar. Consolidar é fortalecer os doentes. Fortaleça aqueles que estão doentes. Tem alguns que já morreram, meu amigo, e aí morreu. O texto não fala nada sobre os que morreram. Mas o texto diz, os que estão doentes, fortaleça. Certo? Ajude a levantar. Certo? Fortaleça. Ajude o que está para cair. Levante o que está para morrer. Não deixe que ele morra ou que ela sucumba por conta da sua falta de responsabilidade com o outro. Repare que o texto diz que nós temos uma responsabilidade com quem está do nosso lado, com quem está caminhando conosco. Às vezes a gente posta uma de que se eu estou bem, estou nem aí. E o teu irmão que está do teu lado? Lembra-te do livro de Gênesis, o que é que diz? Deus chega para Caim, né? Aonde está o teu irmão? Senhor, eu tenho nada a ver com ele, né? Entendeu? Nós temos uma responsabilidade tremenda com quem anda conosco, irmãos. E a gente se vê ele cair, fraquejar, a gente tem que dar a mão e fortalecer. É o que o texto diz. Fortaleça. Outra palavra, outro verbo, lembre-se. O verbo lembrar. O que é que eu preciso lembrar? O que é que o Espírito tem falado para você? O que é que o Espírito tem falado a você? Você precisa lembrar. Às vezes a gente é muito esquecido do que Deus fala com a gente. Principalmente as coisas que não são agradáveis. O que é fácil fazer, o que todo mundo gosta de fazer, a gente não tem dificuldade em lembrar. Agora,
Aquelas coisas que são difíceis para a gente, é mais difícil a gente lembrar. Mas o texto diz, lembre-se. Lembre-se o que você tem escutado, o que é que Deus tem falado ao teu coração, o que é que Ele tem cobrado de você, que você precisa fazer imediatamente. E Ele diz, guarde. E quando Ele diz guarde, Ele está dizendo, agarre-se ao que você conhece de Deus. Guarde. Guarde o que você tem recebido. Agarre-se àquilo que você sabe. A dificuldade nossa não é quando a gente sabe e lembra as coisas, mas é quando a gente esquece aquilo onde a gente já tem, aonde a gente já chegou. A gente já tem uma maturidade, todos nós temos uma maturidade, já chegamos em uma parte. Dificuldade é quando a gente quer retroceder. O texto diz que a gente tem que continuar daquele ponto aonde chegamos. Aonde você chegou na sua caminhada de fé. Continue daí. Guarde aquilo que você tem recebido de Deus. E aí o texto diz, arrependa-se. Mude de comportamento. E quando o texto diz arrependa-se, ainda há uma chance. Ainda há uma chance. O texto está convidando-nos a nos arrepender. E arrepender é mudar de comportamento. Ainda há esperança para nós. Finalmente, irmãos, eu queria passar para uma terceira pergunta para esse texto, que se encontra nos versículos finais. É qual a promessa de Jesus aos que forem diligentes? Finalzinho do texto é muito interessante, porque para uma igreja que estava aparentemente viva, mas em essência morta, Jesus vai dizer, nem tudo está perdido. Umas poucas pessoas daquela comunidade estavam vivas. Interessante isso, né? E aí a gente pode lembrar lá de Reis, né? 1 Reis 19. Isso nos remete a esse texto. O que diz em 1 Reis 19? Elias chega diante de Deus, depois de ter enfrentado os profetas de Baal, e diz, Senhor, só eu fiquei diante de ti, só eu, e agora estão procurando me matar. E aí Deus diz para ele, olha, Elias, eu guardei 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Interessante, né? Elias pensava que era só ele, mas tinha 7.000. Deus guardou 7.000. Naquela igreja que estava morta, Deus guardou umas poucas pessoas, certo? E essas pessoas iriam andar de branco. Quais são as promessas que ele faz no texto? Primeiro ele diz assim, ao que vencer, ele será vestido de branco. Vestido de branco. Naquela cidade tinha uma indústria de tecidos que fazia muito sucesso. Eles faziam roupas coloridas. Imagina a dificuldade de colorir roupa naquela época. Hoje não. Mas naquela época sim. Muito difícil. E eles tinham uma indústria próspera de roupas coloridas. Devia estar vendendo pra caramba. Jesus diz, olha, ao vencedor eu vou vestir de branco. Que inversão, né? Não é colorido, é branco. Por que nós vestimos roupas? Por que você veste roupa? Ah, pastor, para não ficar pelado? Não. A gente veste roupa, ou deveria vestir para se proteger. Né? Para se proteger. Aqui na nossa dispensação é para isso mesmo. É para se proteger. É claro que às vezes a gente usa a nossa roupa também como símbolo da nossa posição social. A gente também tem esse problema com a gente. Mas vamos ficar só na proteção. Só que lá no céu, a roupa não é indicativo
de proteção. Lá no céu, ela serve para revelar o que há no interior do nosso coração e da nossa vida. Se você for do livro de Apocalipse, vai dizer que os santos, a veste dos santos é o linho branco. Branco. Não que a gente agora vai comprar linho branco e fazer roupa para a gente. Não é isso. Isso é lá no céu. Né? As vestes brancas é lá no céu. Mas que veste branca é essa? Está falando daquilo que nós fazemos para Deus. Da justiça, da santidade, do temor, da reverência, de tudo aquilo que a gente faz para Deus. Ele promete aos vencedores que eles seriam vestidos de branco e o seu nome escrito no livro da vida jamais seria apagado. Eu não sei, queridos irmãos, a sua experiência, se você já precisou apagar um número do seu celular, de alguém que foi importante e de repente deixou de ser para você. Ou alguém que de repente morreu. Acontece isso, né? Morreu, para que eu vou guardar o número do celular? Eu tenho que apagar, né? Nas cidades daquela época havia um livro com o nome dos cidadãos. E quando o cidadão morria, ou quando o cidadão praticava algum crime grave, ele era tirado, riscado o seu nome do livro. E é esse costume que Jesus está aqui voltando e dizendo, olha, aquele que vencer, aquele que vigiar, aquele que for diligente, o seu nome não será apagado do livro da vida. Mas mais importante do que isso, do que o nome está lá, ele diz uma coisa que para mim é fantástica. Ele diz, no versículo 5, eu, na minha versão, reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Na sua versão diz assim, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. Isso aí, queridos, é reconhecimento. Nós seres humanos gostamos de ser reconhecidos, não é verdade? Amém? Será que sou só eu que tenho esse defeito? Né? A gente gosta de ser reconhecido, irmãos. Haja vista as reclamações que a gente escuta e que a gente fala. Poxa, mas eu fiz aquilo, eu me esforcei e tal, e ninguém disse nada. Né? Ninguém falou nada, eu varri. Vou falar um exemplo familiar, né? Você chega em casa, comida pronta, né? Tudo preparado, né? Mesa feita e tal. E aí o marido chega, come, beleza, tudo normal. A mulher fica decepcionada, né? Poxa, mas eu fiz tudo, o cara não reconheceu o que eu fiz. Né? Isso é natural nosso, do ser humano querer ser reconhecido. Muito bem. Tenhamos cuidado com esse negócio de querer ser reconhecido também, porque às vezes a gente quer ser reconhecido, às vezes, por aquilo que a gente faz para Deus. Aí é um perigo. Né? Porque se você está fazendo é para Deus, filho, o que tu está querendo ser reconhecido aqui? Né? Cuidado. Porque o nosso reconhecimento real não é aqui. E aqui vai uma pequena alerta que tem a ver com a carta. É a diferença de reputação e caráter. Já disseram para você e você já deve ter lido, mas eu quero lembrar para você. O que é reputação? Reputação é o que as pessoas acham que você é. Entendeu? Isso é reputação. Reputação daquela igreja, excelente, maravilhosa. E talvez a reputação nossa seja assim. Maravilhosa, ótima, beleza. Agora a reputação de alguém, ela pode ser jogada na lama. Pode. Basta alguém, com a mídia que nós temos hoje, né? Com o WhatsApp, a gente detona a vida de alguém. Portanto, a gente tem que ter cuidado, porque isso não diz nada sobre nós. Reputação não diz nada. Mas caráter
é aquilo que Deus sabe que você é. Portanto, o nosso foco precisa ser no caráter. O que você é diante de Deus? O que você tem feito para Deus? A minha esposa até disse, Tadeu, cuidado desse negócio de apontar, né? Estou apontando para você e estou apontando para mim também, viu? Tá bom? Não pense que eu só estou mostrando você, não. Para mim também. Tá? O que você faz para Deus? Ele vai reconhecer lá no céu. Talvez aqui ninguém vai te dar um tapinha nas costas e dizer, ó, Ivo, estou usando o Ivo, desculpa, não fica com raiva de mim. Eu costumo usar os jovens assim para falar, às vezes os caras, lá na igreja onde eu pastoreava, Imperatriz, os jovens já ficavam com medo. E aí alguns chegavam para mim e disseram, pastor, por favor, né, o senhor está me expondo, né? Desculpa aí, porque eu tenho esse defeito, né? Vou expor o Ivo. Ivo, louvor hoje foi muito bom. Parabéns. Transfira o que eu estou te dizendo para Deus imediatamente, meu irmão, porque não é para ti. Se tu está fazendo para Ele, transfira para Ele, né? Eu não estou querendo dizer que você não deve elogiar, né? Elogie, elogiar é sempre bom. Reconhecer o que os outros fazem, melhor ainda. Se alguém faz uma coisa para ti, reconheça, né? Elogie, não estou dizendo isso. Agora eu estou dizendo que para quem recebe o elogio, certo? Se o que você fez foi para Deus, transfira para Ele. Não retenha, porque o reconhecimento virá lá no céu. Ele reconhecerá o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Essa é a promessa aos vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos de pé.